Oi gente, aqui é a Tayane e bom gente, hoje nós vamos dar continuidade àquele vídeo em que eu falei sobre a PNAB, né, que é a Política Nacional de Atenção Básica. Essa aqui é a parte dos princípios e das diretrizes. Dentro dessa parte aqui de princípios e diretrizes, como tem bastante aí diretrizes para a gente estar lendo, as bancas gostam muito de realizar algumas questões envolvendo elas, então é bom ter cuidado, é bom a gente ter aí uma certa atenção. Bom gente, os princípios eles são assim mais fáceis de entender, até porque quem já está estudando já deve ter lido sobre eles lá na Lei 8080 de 90, ou já viu aqui no canal mesmo, né, os princípios, que esses aqui também são os princípios do SUS, só que relacionados à atenção básica, mas vamos dizer assim, a essência é a mesma. Por exemplo, aqui o da universalidade. O da universalidade, ele tem a ver com a universalidade do acesso, quer dizer que aquele serviço de saúde ali, ele tem que ser ofertado para todo mundo de forma igualitária e tem que ser um serviço de qualidade, um serviço que ele sendo oferecido, ele realmente resolva o problema daquele usuário, independente de qualquer coisa, independente, sem discriminação, né? De raça, sem discriminação de socioeconômica, política, religiosa, aquele acesso ali à saúde é um direito de todos, né? É a universalidade, é aquele direito do acesso. Já a equidade, quando nós falamos em equidade, de certa forma, vem aquela frase já que tem bastante aí também, que todo mundo comenta, que é tratar os desiguais com desigualdade. O que quer dizer isso? Já que o primeiro princípio é o da universalidade, né, acesso a todos, precisou também usar aí o princípio da equidade para realmente todos terem acesso. Por exemplo, na minha área, na microárea que eu atuo, eu tenho apenas 4 pacientes que são domiciliados. Eu tenho 4 pacientes que realmente eles não saem de casa para quase nada. Por que eu digo quase nada? Porque às vezes eles têm alguma consulta na rua, mas boa parte do tempo realmente eles ficam dentro da casa deles. E eu tenho uma paciente que, além dela ser diabética, ela é hipertensa e ela tem uma perna amputada. Então, quando a médica do posto, ela precisa fazer a consulta dessa senhora da minha área, ela vai até a casa dela. Ou seja, essa paciente da minha área, ela não vai lá no posto. O posto em que eu trabalho, ele fica num morro, sabe? Ele é bem alto. Então, essa paciente, ela não vai lá no morro, ela não sobe lá. A médica é que vai na casa dela de 3 em 3 meses. E uma vez teve uma vizinha que perguntou por que a médica ia na casa dessa paciente e não ia na dela. Eu falei, porque a fulana, né, que é a paciente domiciliada, ela é amputada, ela é hipertensa, então para ela se deslocar até o posto é pior, enquanto no seu caso a senhora pode subir. Porque não era a mesma situação, a moça andava, a moça ia na rua, pagava conta, enfim, ela conseguia andar livremente, ir e vir, diferente dessa outra que era amputada e tinha outros problemas de saúde. Ou seja, parece desigual? Sim, porque a outra teria que subir lá no morrão, lá no posto para ir consultar. A outra recebia a médica em casa. Pode parecer uma vantagem, mas isso foi necessário para que as duas tenham ali aquele acesso liberado para ter aquele atendimento médico. De certa forma, pode algumas pessoas, né, cada um tem uma mentalidade, pode pensar, poxa vida, mas é tão cômodo se a médica viesse em casa, mas se a médica fosse fazer essa visita domiciliar para toda uma população, realmente ela ficaria muito tempo ali e não conseguiria suprir a necessidade de todo mundo, viraria um caos o atendimento. Então é necessário ser desigual para que realmente o princípio da universalidade ele fique valendo, ele realmente seja colocado em prática. Infelizmente, infelizmente isso tem que ser feito, a gente tem que tratar o desigual com desigualdade para que realmente todo mundo ali consiga ter o atendimento. Então é necessário esse atendimento diferencial para que aquele paciente ali que está necessitando, ele tem a chance de receber uma consulta, de poder falar o que ele está sentindo, assim como aquela outra pessoa que pode ir até a unidade, tá bom? É só um exemplo aí, simplesinho, uma coisa real que acontece bastante. Quando
vocês estiverem trabalhando numa unidade de saúde, vão ver que isso é muito comum de acontecer, e tem pacientes que precisam daquele atendimento em casa. Fora, por exemplo, quando você está numa fila e tem aquela fila especial, por exemplo, ali para gestante, para o idoso, para o portador de necessidades especiais. Tipo, ah, nossa, a fila dele é rápida, ele tem uma fila só para ele. Sim, mas olha o histórico dele, ele precisa daquilo ali para o atendimento dele ser agilizado, para o atendimento dele ser mais rápido. Isso é equidade, tá ok? E a integralidade, gente, basicamente é aquele paciente ele receber vários tipos de tratamentos. Integralidade do cuidado, a gente entende como que várias áreas, diferentes áreas, vão atender aquela pessoa. Por exemplo, ali eu sofro um acidente de carro. Por exemplo, eu sofri um acidente. Eu vou precisar de um primeiro atendimento, depois eu vou precisar de uma cirurgia, depois eu vou precisar de uma fisioterapia, depois, dependendo de como eu fiquei, eu vou precisar de um atendimento psicológico, ou seja, isso é integralidade, vários setores, várias áreas ali conseguiram me ajudar para eu me recuperar, conseguiram ali me dar aquele acesso, né, aquele apoio, e são diferentes áreas, isso é integralidade do cuidado. E aqui nós vamos falar, gente, sobre as diretrizes. As diretrizes aí no total são 11, elas caem bastante dentro de prova e elas têm mais a ver com aquela parte prática, tá bom? Regionalização e hierarquização. Bom, gente, nós sabemos que nós temos a rede de atenção à saúde, que eu já falei no outro vídeo, que é a sigla RAS. É realmente ali a saúde, gente, organizada por regiões, geograficamente falando, para todo mundo não ir num lugar só. Por isso que nós temos aí um determinado PSF, ou em algumas cidades aí fala Estratégia de Saúde da Família, fala ESF, em alguns lugares ainda fala UBS. Então, nós temos aquela determinada UBS que cobre o bairro tal, e nós temos aquela outra que cobre o outro bairro, nós temos aquele PSF que cobre 2, 3 bairros, né, dependendo aí da cidade. Então, é realmente, geograficamente falando, para todo mundo não ir apenas em um lugar e ficar superlotado ali, né? Então, as pessoas elas ficam geograficamente ali separadas por regiões. E hierarquização, nós temos ali do mais simples ao mais complexo. Geralmente as pessoas elas vão primeiro, geralmente, isso não é uma regra, mas geralmente as pessoas elas vão primeiro na porta de entrada da UBS quando elas estão com algum tipo de problema, né? Elas vão primeiro ali na atenção básica, que a gente fala que é a atenção primária. Depois ela vai ser encaminhada para um lugar que talvez vai resolver ali o problema dela, de média complexidade, e dependendo do caso, para alta complexidade. Isso é hierarquização, tá ok? E nós temos também aí a diretriz, que é a territorialização. A gente fala, gente, de uma unidade geográfica única e descentralizada do SUS, onde ali vai ocorrer ações de prevenção, de promoção e de recuperação. Veja que é antes mesmo da pessoa ficar doente, e depois que a pessoa fica doente. Por isso a gente fala que a promoção, promovendo ali a saúde, prevenção e recuperação. Para o foco ser nas pessoas daquele determinado lugar e as necessidades daquela região, né? Por exemplo, os bairros, né, as comunidades, elas podem estar dentro de uma cidade, mas elas não são iguais. E realmente tem bairros que têm necessidades maiores do que outros. Tem bairros que, por exemplo, a população nem vai tanto dentro da unidade, né? Já é uma coisa ali, dependendo também da situação financeira, socioeconômica, cultural. Aquela pessoa ali, aquelas pessoas daquele determinado lugar, elas não vão tanto dentro da unidade. Por isso é importante aí a territorialização. Por quê? Vai ter foco nas necessidades das pessoas daquele determinado lugar. E o que a gente fala que é a população descrita, que já cai na nossa próxima diretriz, tá? Porque dentro do território já tem a população adscrita, que nada mais é que a população ali que reside no território, que é coberto por aquela UBS. E justamente o agente de saúde é que faz essa cobertura, né, dessa população adscrita, que vai lá, que faz a primeira visita ali daquele pessoal, que faz a cobertura todo mês, indo nas casas para saber se tá tudo bem, para saber ali realmente se
alguém daquela família se mudou, se alguém daquela família tá doente, se alguém daquela família ali tá gestante, né? É o agente de saúde que faz essa cobertura ali de acordo com a separação que tem dentro daquele bairro ali, de quem ele cobre direitinho. Ele faz aquele primeiro cadastro e ali é a população descrita. E nós temos também o cuidado centrado na pessoa. Bom, gente, o cuidado centrado na pessoa é respeitar cada um com suas necessidades específicas, porque as pessoas, gente, elas não são iguais. Por exemplo, eu chego lá na unidade básica lá de saúde com uma dor nas costas. A minha vizinha também chega com uma dor nas costas. Não é porque eu cheguei relatando a mesma coisa que ela, que o nosso tratamento vai ser igual. Porque, de repente, eu tô com dor nas costas porque eu fui no meu primeiro dia de academia, então eu tô com dor nas minhas costas. Ela, de repente, está com dor nas costas porque ela já vem tendo essa dor há muito tempo, ela já vem tendo uma postura ruim há muito tempo, ou problemas, né, hereditários, pessoas da família dela já tiveram dor nas costas, então não necessariamente o meu tratamento e o dela vai ser o mesmo. De repente, então, no meu caso, a médica vai passar uma injeção para mim, tipo aquela 30, não sei o que, e de repente para ela vai ser um tratamento mais longo, mais doloroso, ela vai necessitar de uma fisioterapia, ou seja, as pessoas elas não são iguais, elas têm necessidades específicas e tratamento e diagnóstico também das pessoas não é o mesmo. Por isso, nós temos que ter esse cuidado centrado na pessoa, respeitando a singularidade de cada um. E nós também temos a resolutividade, que é tentar resolver o máximo possível as coisas para aquele paciente ali na unidade básica, tá? Porque nesse caso aqui, a gente está centrado, gente, na atenção básica. Por isso que esse resolutividade aqui é tentar resolver o máximo possível na unidade. Quando não for possível, aí sim encaminhar aquela pessoa para um outro lugar. Por exemplo, eu chego lá sempre eu tô nos exemplos, né? Eu chego na unidade com um determinado problema aí de pele. Se a médica do PSF ou a enfermeira conseguir resolver para mim ali mesmo, dentro da unidade de saúde, melhor ainda, para eu não ter que me deslocar para um outro lugar. Caso ela não consiga, aí sim ela vai me encaminhar para um dermatologista ou para qualquer outro profissional. Mas o ideal é que ela tente resolver o máximo possível ali, para eu nem ter que me deslocar para um outro lugar, né, mais longe da minha casa. E nós também temos aí a longitudinalidade, que é o quê? É acompanhar o paciente ao longo do tempo. Por exemplo, a gente fala que como é que fala, gente? Até esqueci agora. A atenção básica, lembrei. A atenção básica, ela é a porta de entrada, né, para a rede de atenção à saúde. Ela não é a única, tá? Como eu deixei bem claro no último vídeo. Ela não é a única, mas ela é a principal porta de entrada para a rede de atenção de saúde. Então, se ali é o primeiro lugar que eu vou para ser atendida e eles não conseguem resolver todo o meu problema ali, eles vão me encaminhar para um outro lugar. O ideal é que depois que eu vá nesse lugar, o posto, a unidade de saúde, né, que me atendeu primeiramente, eles continuem me acompanhando, até para saber qual foi o meu diagnóstico lá na frente, porque eles me deram aquele primeiro acesso. Mas e depois? O que aconteceu comigo? O meu quadro melhorou, continuou na mesma, ele se agravou? Então, o correto é que a unidade básica ela continue me acompanhando para saber o que aconteceu comigo, o que foi feito da minha saúde, do meu problema, se foi resolvido, se não foi. Por mais que ela não possa fazer muito por mim, ela deve me acompanhar, ela saber ali o que está acontecendo comigo. É realmente acompanhar o que está acontecendo comigo ao longo do tempo, e não só no primeiro momento, tipo assim, cheguei na unidade, você tá com esse problema? Então tá bom, Tayane, então tchau, agora você resolve isso lá em outro lugar, tá bom? E não é assim, tá? Então tem que ter esse cuidado aí ao longo do tempo. E nós temos também a coordenação do cuidado. Bom,
A coordenação do cuidado, gente, ela basicamente é a organização de cuidados para um melhor atendimento do usuário do SUS, justamente para o negócio não virar uma bagunça, tá? Não ficar bagunçado. Então, o gestor ali daquela unidade, né, não importa se é um enfermeiro, se vai ser o médico, ele tem que ter ali aquela coordenação do cuidado. O que vai ser feito com aquele paciente, até mesmo para ele não ficar para lá e para cá igual uma peteca. E aí a gente já cai na ordenação da rede, que o profissional lá da unidade, ele deve analisar as necessidades dos pacientes. De acordo com isso, saber para onde encaminhar aquele paciente dentro da rede de atenção à saúde. Porque, como a gente já falou, a atenção básica pode ser uma porta de entrada ali principal. Só que nós temos casos e casos. Então, de repente, aquele paciente ele vai ter que ir para uma média complexidade, uma alta complexidade. Ele vai precisar fazer algum tipo de exame, algum tipo de acompanhamento, que não vai ter ali. Então, o profissional, né, o gestor ali, ele tem que saber para onde ele vai mandar aquele paciente, para onde ele vai encaminhar aquele paciente, para não se perder tempo ali naquela coisa do, para onde a gente vai mandar ele? Qual o próximo passo? Então, tem que ter essa ordenação da rede. De repente, aquela pessoa vai ter que ser mandada até para uma outra cidade para realizar um determinado exame, um ecocardiograma, um Holter 24 horas, mas vai ter que mandar aquela pessoa para uma outra cidade. E por fim, nós temos aqui a participação da comunidade, que nós já falamos de participação da comunidade outras vezes aqui no canal, tá? Inclusive, lembra que eu falei do Conselho de Saúde, da conferência, só que aqui é dentro da atenção básica. Então, aqui basicamente os usuários, eles poderem opinar, eles darem sugestão. Cabe a cada unidade ter uma ouvidoria para permitir as pessoas participarem, fazer grupos, conversar, é realmente ouvir o que a comunidade tem a dizer, seja elogio ou sejam também críticas, né? Melhor que sejam construtivas, mas que sejam críticas. É dar voz aos usuários do SUS, aos usuários da unidade de saúde, os moradores daquela população ali, né? População adscrita. Bom, gente, basicamente essas aí são as diretrizes do SUS. A PNAB, eu acho que eu falei com vocês no último vídeo, ela sofreu algumas alterações, algumas coisas foram revogadas, mas a parte dos princípios e das diretrizes não sofreu nenhuma alteração, ela permanece a mesma, tá bom? Gente, eu peço vocês que deixem um gostei no vídeo, porque tem gente aí que assiste e esquece, então deixa um gostei no vídeo. Obrigado pela atenção de vocês e mais uma vez, bons estudos!